Bem, então bora lá finalmente finalizar essa maratona de vídeos aqui sobre filmes e séries de terror que eu tenho feito nas últimas semanas aqui no canal por conta dessa época de Halloween. E para esse último vídeo aqui eu decidi fazer uma coisa mais pessoal, mais nostálgica. Não foi fácil, mas eu selecionei 5 filmes de terror que mais me deram medo e mais marcaram a minha vida. They're infected! Infected! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, e vamos falar dessa temática que eu tenho certeza que muito provavelmente você gosta, tanto assim quanto eu, que são os filmes de terror. E nessa época aí que a galera geralmente gosta mais de assistir um filminho, uma série de terror, dar uns pulos, né, ter aqueles pesadelos à noite. E eu comecei a me envolver com filmes de terror e atrás desses clássicos e tal, lá atrás, há cerca de mais ou menos 15 anos atrás, quando eu era ali adolescente, pré-adolescente, fui atrás de uns clássicos lá da década de 70, da década de 80, vi alguns filmes também lá do início dos anos 2000, quero trazer aqueles que mais realmente me deram medo, aqueles que eu mais assisti na minha vida. Tem uns filmes aqui que eu assisti, eu acho que umas 5 vezes, pelo menos. E essa temática foi inspirada por uma caixa que a Clube Box me mandou, uma parceiraça aqui do canal. E essa caixa aqui é Mestres do Suspense, então veio muita coisa legal. Bem, não tem como não começar com esse bonequinho fofinho da freira. Fofinho entre aspas, né? Porque eu duvido muito alguém dormir do lado disso aqui. E o massa das caixas da Clube Box é que eles sempre mandam também filmes que muitas vezes eu não assisti. Tipo esse Um Barco e 9 Destinos, que é um filme de 1944, né? Um clássico do Alfred Hitchcock. Eu adoro Hitchcock. Já devo ter assistido aí pelo menos uns 10 filmes dele, mas esse aqui eu ainda não vi, vou conferir. E eu confesso pra vocês que esse item aqui foi o meu preferido. Olha só essa maravilha, o livro do Sweeney Todd, que inspirou o filme lá do Tim Burton. E é uma história, cara, eu não sabia disso, que foi publicada originalmente em 1846. Olha só que interessante. Ah, e o livro também veio com um marcador de página barra postal e eles também mandaram um imãzinho da Bruxa de Blair, olha só. E como de praxe, a camiseta, inclusive essa camiseta aqui é da Clube Box também. Essa aqui é com o tema do M. Night Shyamalan e com referências de corpo fechado, fragmentado, o vindouro vidro também. E, cara, muito obrigado à Clube Box mais uma vez. Só lembrar e agradecer à Clube Box que eles também são parceiros do Refúgio Aberto, que vai acontecer em São Paulo no próximo dia 9. Clube Box já é uma parceiraça e antiga do Refúgio Cult. Eles agora estão com uma temática de magia para a nova caixa, então vai lá no site da Clube Box, que é esse endereço que está aparecendo aqui, tem na descrição do vídeo, e conheça mais, que vale muito a pena. Bem, então vamos lá para a nossa listinha de hoje. Eu vou começar com um dos meus filmes favoritos, e não é só de terror não, é um filme em geral que eu gosto pra caramba, já assisti várias vezes. Tô falando do Massacre da Serra Elétrica de 1974, classicaço aí do Tobe Hooper. E pra mim o melhor filme do subgênero slasher. Gosto muito também do Halloween de 78 do John Carter, de alguns títulos da franquia Sexta-feira 13, mas esse pra mim é o filme que mais me marcou. Eu acho que é um dos mais emblemáticos aí, porque, cara, não tem como não dizer que esse filme inspirou tantos outros títulos de terror. A gente tá falando de um filme de, sei lá, 44 anos atrás. Um filme que foi realizado com um orçamento baixíssimo e a genialidade dele. E ele foi feito de maneira tão crua, tão natural, que muita gente naquela época acreditou que aquelas filmagens, aqueles eventos aconteceram. E aí a gente se depara com aquela história que depois ia virar um padrão para esses filmes de terror, né? Que é um grupo de jovens em uma cidade de interior bem afastada, a galera não conhece nada, eles começam a se deparar com personagens estranhos, a gente não sabe a intenção daquele povo, até que eles ficam encurralados, você fica naquela agonia. Então, falando em agonia, esse é um
dos principais sentimentos, principalmente da metade pro final do primeiro massacre da Serra Elétrica aí, a família, o Leatherface, enfim, as perseguições. Se eu não me engano, a primeira vez que eu assisti esse filme tinha lá os meus 13, 14 anos e ele ficou martelando na minha cabeça, aquelas imagens, o personagem, né, o antagonista principal também, e eu não tinha tanto costumes com filmes de terror assim. Sem sombra de dúvidas, daqui 30, 40 anos vai ser um dos filmes de terror mais marcantes da minha vida. O segundo da lista é o REC de 2007, o original espanhol, um filme de 11 anos atrás. Eu também assisti esse filme mais ou menos na época que ele foi lançado, há pelo menos 10 anos. Eu tô com 27 anos, eu tinha lá os meus 16 para 17 anos. Talvez tenha sido o primeiro filme espanhol que eu assisti na vida, e sempre ainda tem muita gente que é assim, né? Ah, não é um filme hollywoodiano e tal, não sei se eu vou assistir não. E foi com o REC que eu aprendi que a gente tem que parar com essas besteiras e procurar filme de todos os países, que a gente está perdendo, ó, muita coisa boa. E REC é a prova concreta disso. É um filme claustrofóbico, agoniante, sombrio, aquele lance de found footage, né? Aquele lance mais amador de filmagem. Afinal, né, a gente tem uma jornalista que ela vai acompanhar lá com o cinegrafista dela a rotina do corpo de bombeiros. Eles recebem um chamado, vão num edifício e acabam ficando presos nesse edifício porque tá rolando uma infestação de um vírus lá. Um filme aí que não que seja zumbis tradicionais que a gente estava acostumado a ver, mas aqui também tem essa temática zumbi muito presente, um filme diferente, um filme que você teme pelos personagens o tempo todo, é completamente imprevisível, né? Eles não têm muito apego ali com os personagens que são apresentados, então tem aquele senso ali de terror e perigo o tempo todo, um filmaço muito bem produzido e um dos filmes que mais me marcou também. E falando em filme de infestação, esse aqui veio um pouco antes de REC, lá em 2002, eu tô falando de Extermínio. Definitivamente um dos filmes do gênero de terror que eu mais assisti na vida, juntamente com a sua continuação, que também é muito boa, mas ainda assim o primeiro é um clássico já. Mais uma vez, um filme de, entre aspas, zumbi, mas que não é aquele tipo de zumbi tradicional. É até um zumbi mais realista, né? Afinal, na história a gente tem uma infestação da raiva. A maioria dos seres humanos ali da região onde se passa o filme, que é lá na Inglaterra, eles estão infestados e é uma zumbizaiada que corre e tá sedenta. E cara, o senso de terror e perigo aqui também é algo assim que, na época que eu assisti esse filme, há, sei lá, 12, 13 anos atrás, eu não sei vocês, mas eu fico muito aflito com esse filme, porque a forma de contaminação é muito perigosa. Se um pouquinho de sangue do zumbi às vezes encostar na sua pele ou em alguma extremidade, já era. Em cerca de 10, 15 segundos depois, tu já virou uma das criaturas e já tá lá espumando pela boca, né? E a gente acompanha o cara que é interpretado pelo ator Cillian Murphy, um dos seus primeiros papéis aí de relevância no cinema, que o cara acorda, ele tava em coma, e depois de 28 dias ele encontra o mundo em um verdadeiro caos e ele precisa sobreviver a isso. O filme também é dirigido pelo Danny Boyle, que é um ótimo diretor. Então, sem sombra de dúvidas, um dos melhores, pra mim, filmes desse gênero. I always do. E cara, quem diria que um dos filmes a melhor trabalhar com essa temática de espíritos seria um filme tailandês? Eu tô falando da obra de 2004, Espíritos, a Morte Está ao Seu Lado. Se você gosta desse gênero, esse filme deve ser comum para você. E lá em 2004, 2005, mais ou menos na época que ele foi lançado, fui lá assistir esse filme, rapaz, eu digo para vocês que eu fiquei traumatizado. É claro que se a gente pegar, né, depois de adulto, rever o filme, a gente fica com medinho e tal, mas cara, imagine você, um pré-adolescente, sei lá, 12 anos, 13 anos de idade, assistindo um filme desse, um filme sombrio, obscuro, e como eu disse, eles sabem trabalhar muito essa questão sobrenatural e do espírito de forma macabra e densa. Afinal, a história segue um casal que atropela uma menina, né? Então eles decidem fugir da cena do crime, ficar ali na maciota, tentar tocar a vida normalmente. O que rola é que o rapaz do casal, ele é fotógrafo. Aí ele começa a tirar as fotos e eles começam a ver umas coisas bem estranhas ali nas fotos.
sem contar que o final desse filme, né, ó, as costas, chega a dar uma doída ali na espinha e olha, dá até arrepio até hoje, cara. E eu não poderia deixar de fora um filmaço do mestre John Carpenter que 4 anos após Halloween trouxe pra mim a sua maior obra-prima do gênero de terror, que é o Enigma de Outro Mundo, filme de 1982. Agora você pega, eu devo ter assistido esse filme pela primeira vez, vamos botar aí uns 12 anos atrás, devia ter lá os meus 14, 15 anos, e esse filme é de 82, bem mais antigo que isso. E para um filme assim, conseguir te amedrontar de novo, né, como ele amedrontou o pessoal lá no início da década de 80, rapaz, não é uma tarefa fácil. E ele conseguiu muito bem fazer isso por conta de principalmente um elemento, os efeitos práticos, né? Eles não tiveram ali efeitos especiais, CGI não, muitas coisas que acabam deixando os filmes superficiais. Lá era tudo muito palpável, tudo muito natural, aqueles monstros, aqueles bichos explodindo, aquelas coisas nojentas realmente davam aquela sensação de angústia, de nojo e de medo. Afinal, também é um filme muito claustrofóbico, né? Primeiro que acontece na Antártida, é uma imensidão de nada. Então tem um laboratório, um grupo ali de cientistas e uma criatura bem misteriosa e ameaçadora infiltra esse laboratório, invadindo o corpo da galera, e aí a gente fica naquela sensação de dúvida o tempo todo. Quem será que é confiável? Quem será que não? Filmaço sensacional. Se você ainda não viu porque não gosta por acaso de filme antigo, tira essa coisa boba aí do seu conceito e assista, porque é um filme imperdível e até hoje me dá frio na espinha. Bem, então é isso aí, galera. Esses foram os filmes que lá atrás, alguns bons anos atrás, me passaram muito medo. É claro que a partir do momento que você assiste filme de terror atrás de filme de terror, a gente acaba ficando mais calejado, né, mais preparado. Hoje em dia, eu pego filme de terror e como com farinha, né? Eu assisto ali numa madrugada com fone de ouvido, óbvio, né? Dou aqueles meus pulos, mas ainda assim é uma sensação aí que eu gosto muito de sentir. Considere isso loucura ou não. Deixa aqui nos comentários os seus filmes de terror favoritos, os que mais te deram medo aí na sua vida, e deixa também as suas opiniões em relação aos que eu citei aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no Refúgio, se inscreve aqui embaixo. Clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que também é muito importante. Um grande abraço e até mais!